Ele já tinha exposto as suas vidas. Para quê? Então, aquilo ali não ia ser coisa grande demais para eles. Poderia fazer aquilo ali tranquilamente. Então, o que você deseja na casa de Deus, no reino dos céus? Você deseja um ministério? Você deseja ser um pastor? Você deseja ser um apóstolo? Você deseja ser o quê? Que muito é dado. Você vai ser provado antes ou depois, mas vai ser provado para saber se é isso mesmo que você quer ou até aonde você quer. Eu queria sim, mas não com tanta dificuldade. Nós não passamos dificuldade. Eles aqui passavam dificuldade de morte, risco de morte. Nós não temos esse risco. A gente se expõe sim por causa do nome de Jesus, mas é uma exposição que as pessoas só vão falar de você, né? Vão maldizer, vão inventar mentiras a seu respeito, vão falar muitas coisas, mas chegar a te matar por causa disso, aqui no Brasil isso não vai acontecer não. Pelo menos se permanecer do jeito que está, não. Mas estes homens, eles foram experimentados, já tinham exposto a vida deles. E o Evangelho, ele requer isso. O Evangelho requer exposição. Eu estar aqui na frente, o que eu falo, eu estou expondo. Depois eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu falo. Do casamento, que eu não soube responder, das coisas que eu não soube falar, dos ensinamentos que eu ensinei errado, tudo isso eu vou prestar conta diante de Deus. Então, muitas vezes eu estar aqui no banco e falar assim, para que eu vou expor minha vida? Eu não vou expor minha vida não, vou lá, a quem muito é dado, muito será cobrado, diz a palavra de Deus. Foi confiado muito em sua mão, pois cuidado, você vai prestar muita conta. Eu conheço muita gente que fala assim, muita não, acho que 4 pessoas diferentes. Pastor, Deus me livre. Depois vou ter que prestar conta diante de Deus. Mas é verdade. Tanto de ser pastor como das pessoas que eu estou cuidando, não. Aí outros, Deus me livre, pastor não tem sossego. Então, assim, é um dos pensamentos das pessoas que não querem essa responsabilidade. O apóstolo Tiago, ele fala assim, olha irmãos, não sejam muitos de vós mestres, porque sabendo que vocês vão ter que prestar muito mais conta do que os demais. Não deseje muito isso, não fica muito preocupado em querer ser mestre, em querer estar ensinando demais, não, porque vocês vão prestar muito mais conta. Mas se você mesmo sabendo disso, você está se expondo por amor ao Evangelho ou o quê? Aí você tem que saber, o seu coração vai decidir. Não, eu vou expor a minha vida por amor à palavra, por amor a Deus, ou porque é bonitinho, é bom, você está lá na frente, todo mundo está te vendo. Então temos que tomar cuidado com isso. Estes aqui, eles se expuseram, ele não estava nem aí se ia morrer, se não ia morrer, se ia ter que prestar conta, se não ia ter, se ia comparecer diante de César, se não. Eles expuseram por amor a Cristo. E por amor a Cristo, nós devemos sim nos expor até a essas coisas. Misericórdia ou amém? Amém. 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais, por palavra, vos anunciarão também as mesmas coisas. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E aqui diz que pareceu bem ao Espírito Santo, né? Então, não foi uma decisão que eles humanamente tomaram, foi baseada no Espírito Santo, veio através do Espírito Santo. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem, vos vai. Alguém tem uma tradução diferente no 29? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes. Bem vos vai. Tem uma tradução diferente? Não, né? Mas ele fala assim, bem fazeis. Parece que não é bem uma ordenança, parece que não está bem assim, uma coisa bem, é isso e pronto, e acabou a conversa. Pai, posso bem. Não é? Não está dando, é
conselho que eu estou dando para você. Estou aconselhando. Mas, como ele termina, bem vos vai ser bom para você. Se você Eu quiser. falo saúde. Então é bom você. Eu falo assim, saúde. Então é bom você fazer dessa forma. Amém, irmãos? Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E nesse versículo o que me chama a atenção é essa última parte. Exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Estes homens diferenciados, eles agem dessa forma. Fala que eles eram também profetas. Né? Eles eram profetas também, né? Então, quer dizer, eram homens diferenciados, realmente, né? Então, eles normalmente agem dessa forma. Você vai para um lugar e você sempre vai exortar, confirmar, falar para que a pessoa permaneça, olha, fortalecendo. Você chega no lugar, não, o caminho é Jesus, você tem que estar com ele, está difícil, eu sei que não é fácil e tal, mas continue. Homens e mulheres notáveis, diferenciadas, sempre tem uma palavra de Deus para abençoar as pessoas, para fazer com que as pessoas permaneçam no Evangelho. Sempre, nunca vai falar mal, né? Você, por exemplo, tem uma pessoa que chega para você e está quase por um fio se desviando, e aí chega para você, porque isso, porque aquilo, porque a igreja assim, o pastor assado, porque não sei o que e tal, e você como um homem notável, como um homem e uma mulher de Deus, diferenciado, você não vai apagar aquela chama que está fumegando, querendo respirar. Você não vai terminar de quebrar aquela cana que foi esmagada. Não, você vai fortalecer. Você fala, não, é assim, é assado, não olha assim, faz isso e tal. Você vai estar sempre confirmando, você vai aproveitar a oportunidade e vai falar, não, prossiga para o alto. Aleluia. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Eu falo ensinando e pregando. Isso. Quer dizer, homens notáveis. Paulo era um homem notável, né? Silas, Barnabé, homens diferenciados, homens dos quais o mundo não era digno, homens que se sobressaíram dos demais, e que nós possamos ser assim, notáveis, diferenciados, né? Pessoas que não se dobram, que não se vendem, né? Por nada, por um prato de lentilha ou por rios de dinheiro, por nada. Propostas, né? Ou por alguma proposta. Ou por propostas. Vamos ser homens notáveis, para que quando o Espírito Santo vier e falar assim, a quem enviarei? Teve uma pessoa, um amigo do Necar, que recebeu uma proposta. Eu achei engraçado, porque a esposa dele que contou, ele recebeu uma proposta. Falou assim, olha, a gente olhou seu perfil e tudo, nós estamos precisando de um pastor, eu vou te dar um kit igreja. A igreja vai com tudo, vai com som, com os cantores, com os membros, é kit igreja. Achei interessante. Ela falou assim, você aceitou? Aí ele falou, não, como assim, kit igreja? A pessoa parece que estava querendo abrir uma empresa. Você vai ser gerente dessa, você vai ser gerente dessa. Nem conhecia a vida dele, nem sabia os problemas que ele estava passando. E ofereceu um kit igreja, até é tentador, né? Como oferecer para nós, né, no início. Dou tanto, 100 e tantos mil, né? 200 mil. 200 mil? Dou 200 mil para você ser do meu ministério, né? Você construir a igreja. Sabia, não é? Essa proposta. Assim, a igreja estava lá em casa já, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, eu tenho 200 mil para investir e você, eu tenho visto que você tem um chamado, você assim, assado. Elogiou e tal, né? Falou.
Então, se você quiser, você toma conta de tudo. Toma conta. Eu falei, obrigado. Naquela hora veio assim na minha mente, não, Deus tem muito mais de 200 mil para o nosso ministério. Isso aí, 200 mil para o que Deus tem para nós. Veio isso na minha mente. Quando você tem convicção, né, do que você tem, poderia ter aceito lá, mas a gente ia ficar dependente, né, e não ia poder fazer. E eu pensei, e o que Deus tem para nós? Nós não vamos poder fazer aquilo que era a proposta de Deus. 200 mil. A gente limita a 200 mil. Isso. 200 mil é muito dinheiro, mas o que Deus tem para nós, o que é 200 mil? 200 mil? Acho que esse prédio aqui está quase valendo isso, não é? 200 mil. Então, homens notáveis, homens diferenciados, vamos ser. Quando o Espírito Santo falar assim, a quem enviarei, ele vai falar assim, vou mandar o Alexandre, vou mandar a Valinda, a irmã Maria, o Vadinho, o pastor Quinto, o Samuel, né, Samuel? Ou não? Você está lendo a Bíblia aí, né? Eu sei que é. Dona do Carmo, pastor Adriana, eu, né? Que o Espírito Santo possa falar, separa para mim esses aqui, porque tem uma obra que eles foram aprovados. Eles são notáveis, eles são diferenciados dos demais. Não é que Deus faz acepção de pessoas, não. É que as pessoas se distinguem das outras. Buscam mais, oram mais, lê mais a palavra de Deus, tem mais compromisso que as outras. E isso quem faz é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Depois a gente continua. E eu desafio os irmãos a pesquisarem aquela questão que nós começamos sobre a fornicação, sobre o casamento. Isso é uma questão muito polêmica. Tipo assim, cada ministério vai em cada igreja. Tem muitos casos assim. Eu já vi várias pessoas de alto gabarito falar, já vi o pastor Luiz falar sobre isso, já vi o Caio Fábio falar sobre isso, já vi muitos pregadores aí. Nenhum deles concorda entre si, entendeu? Então eu desafio os irmãos a pesquisar sobre isso e peço o Espírito Santo que coloque no seu coração. Se eu acho assim, igual o Adriano falou do Jorge, eu penso igual vocês falaram, fizeram com o Jorge. Batizar não tem problema, só que assim, tá dirigido. Quer ser perfeito, né? Quer ser perfeito, como disse Jesus para o jovem rico. Vende tudo que tem, dá aos pobres e siga. Qual que é o problema, né? Quer dizer, se isso aí é uma questão que gerou dúvida, já é pecado. Acho que na verdade, comentando isso com um colega assim, depois comentei com o Alexandre também. Na verdade, essa história da gente, ela vem lá na raiz ainda da Igreja Católica, a gente tem muita essa coisa. E aí, tipo assim, quando fez a divisão, se estabeleceu que, tipo assim, os crentes têm que ser o santo, né? Tem que ser santo, ele não pode isso, ele não pode aquilo, ele tem que ser assim, ele tem que ser assado. Colocou a gente assim no pedestal, tem que ser isso daqui, e você não pode errar, mas ele não pode errar, ele não pode pecar, ele não faz nada. Né? Porque não, ele é crente, então ele não pode. Mas nós somos pecadores como todos os outros. Nós só estamos tentando ser santos, né? Nós estamos buscando ser santos, andar no caminho certo. Essa é a grande diferença. Existe um pensamento teológico que fala do pecado chamado pecado cultural. Foi aculturado. E aí essas dúvidas da gente acabam que a gente fica também esse mesmo pensamento. Aí por causa de uma cultura, de todo um povo que sai, que já teve como pecado, então acabou se tornando algo que não era pecado, acabou se tornando pecado porque muitos se escandalizam. Aí o que vai discernir é a Bíblia, né? Eu vi uma vez uma pessoa contando sobre um país onde é muito estranho. Lá eles não casam, tem várias mulheres, e quando chega um visitante, é cultura o dono da casa oferecer a esposa dele para dormir com um visitante. Só que aí você vai para a palavra de Deus. Vai para a palavra de Deus. E aí o irmão ficou sem saber o que fazer naquela hora, mas igual a maior lei é a lei da palavra de Deus. Aí logo assim, vamos entrar só um pouquinho a respeito
diz aí que nós temos nossos irmãos pastores, bispo, apóstolos, nomes grandes homens de Deus, que tomam cerveja, que tomam uísque, e são homens de Deus. São pastores, cuida da igreja e tal. Você entendeu? Mas se chegar aqui no Brasil, aqui no Brasil eu tenho um primo, pastor, que pratica isso aí. Entendeu? Então, aí você chega lá, mostrando no YouTube lá, batizando pessoas e tal, e aí depois já passar, aí você chega aí, onde entra o pecado cultural, esse aí, porque a maioria do povo colocou como pecado que se você beber é pecado, então é pecado. A Bíblia fala de embriaguez, né? Aí vamos supor, estou aqui, estou tomando uma cerveja, não vou me embriagar com um copo de cerveja, não é verdade? Não vou. Aí tomou, depois disse que é pastor, aí está lá bebendo lá, ó. Depois disse que é pastor. Aí o que isso aconteceu? Se tornou uma pedra de tropeço para os outros se converterem. Então, por isso, algo que eu podia até ser lícito para mim, já se tornou um pecado que é cultural, da cultura do povo, que não pode. E o que vai sempre decidir é a Bíblia. Palavra de Deus. Palavra. A revelação do Espírito. E a revelação do Espírito. Porque a letra por si só pode até matar, mas com o Espírito ela vai trazer verdade, vai esclarecer, vai trazer paz no coração. Amém, meus irmãos?